Começando o contra-ataque. Parte 1. A carruagem estava sacudindo. Essa carruagem era propriedade do rei feiticeiro e, em contraste com sua aparência simples no lado de fora, seu interior era elegante, refinado e funcional. Neia estava particularmente grata pelas almofadas macias que não machucavam sua bunda, independentemente de quanto tempo se sentasse nelas. Neia olhou discretamente para o rei feiticeiro, que estava sentado em frente a ela e olhando para fora. Ele pode ser um temível rei dos mortos, mas ela não mais sentia a grandiosidade opressiva que ele mostrou quando os encontrou na Câmara de Audiências. Isto foi provavelmente porque ela passou mais tempo conversando com o rei feiticeiro durante sua jornada. Durante tudo isso, uma coisa que Neia aprendeu foi que o rei feiticeiro era extremamente magnânimo. Era verdade que o rei feiticeiro agia com a dignidade de um soberano, cada ação refletia sua qualidade de monarca. No entanto, quando Neia sentou na carruagem com ele, de vez em quando, ele agia como uma pessoa comum. Além disso, essas ocorrências foram ficando cada vez mais frequentes recentemente. Com toda probabilidade, o rei feiticeiro considerou que Neia ficaria nervosa ao compartilhar a mesma carruagem que ele e, em sua generosidade, escolher agir mais como um plebeu. A razão pela qual esses incidentes estavam recorrendo mais e mais certamente foi porque suas habilidades estavam melhorando. A razão pela qual ele não agiu assim em relação aos outros foi provavelmente porque eles ainda estavam desempenhando o papel de paladinos. E pensar que ele trataria os cidadãos de outro país dessa maneira, que homem compassivo ele é. O que ele estava olhando? Ele estava olhando para os paladinos andando ao lado da carruagem. Ou talvez algo mais, algo que Neia não viu. Há algo interessante no meu rosto. Não, minhas desculpas, Vossa Majestade. Não há nada no seu rosto. Parece que ela estava olhando intensamente para o rei feiticeiro. Intrigado, o rei feiticeiro tocou seu rosto com aquelas mãos ossudas. Suponho que deve ser muito difícil andar de carruagem e ficar sem dizer nada. Sim, nesse caso, vamos conversar. Embora ela tivesse se acostumado um pouco com isso, conversar com o rei feiticeiro sempre fazia seu estômago doer. Não estamos totalmente familiarizados um com o outro, portanto, anteriormente não fiz perguntas que pudessem interferir em sua privacidade, mas compartilhamos a mesma carruagem por vários dias agora. Suponho que podemos ser honestos um com o outro agora. Neia Baraja, pode me falar sobre você? Sobre mim? Até mesmo falar sobre si mesma era um assunto muito vago. Ela não tinha ideia do que poderia dizer para agradar ao rei feiticeiro. Sim, isso mesmo. Por exemplo, o porquê quis se tornar uma escudeira. Que tipo de trabalho faz uma escudeira? Você poderia me falar sobre isso? Se isso lhe agrada, Vossa Majestade. Depois de inclinar a cabeça, Neia começou a falar sobre o que ele lhe pedirá, mas não era um assunto empolgante. Falar sobre família e o trabalho de uma escudeira não era particularmente interessante. Além disso, me disseram para não revelar nada ao rei feiticeiro sobre assuntos dentro do país, mas isso deve bastar. Por outro lado, se ela tivesse que encobrir esses detalhes, não haveria nada sobre o que falar. Logo, a história monótona sem estrutura acabou, e o rei feiticeiro assentiu profundamente. Entendo. Então você é uma arqueira, uma raridade entre as escudeiras, senhorita Baraja. Minhas habilidades não são boas o suficiente para que eu me chame orgulhosamente de arqueira, Vossa Majestade. Eu sou simplesmente melhor no tiro com arco do que na esgrima, e a verdade é que as pessoas me repreenderam e me disseram que eu deveria me concentrar mais em treinar minhas habilidades com a espada. Para Neia, um arqueiro era alguém como seu grandioso pai, e ela era apenas um pouco mais talentosa do que uma plebeia. Não, devo dizer que uma candidata a paladina que tem afinidade por armas de longo alcance é algo bem raro. Se aceita um conselho, sugiro aprimorar suas habilidades de arco. Já que há outros mais adequados para a esgrima, então você deve permitir que essas pessoas lidem com a esgrima. Muito obrigada. As palavras do rei feiticeiro foram sinceras, e fez Neia sentir que ele estava sinceramente pensando: que combinação estranha, ela deve estar percorrendo um caminho rumo a uma vocação rara. No entanto, ela não tinha ideia do que fazer com o que o rei feiticeiro disse em seguida, e seus murmúrios incomodaram Neia. Sinto-me envergonhado por deixar que apenas a senhorita lide com a tarefa de me acompanhar. Ou melhor, não se limita apenas a você, o mesmo vale para o resto de seus paladinos. A melhor maneira de usar suas habilidades seria posicionar você do lado de fora. Suas palavras gentis fizeram Neia encará-lo. Foi por isso que falar com este rei era tão ruim para o coração dela. Não só estava no auge de seu país, mas também era um indivíduo de poder esmagador. No entanto, ele não tinha escolhido conversar como se tivesse um rei na barriga, mas sim se rebaixou até poder olhar olho a olho antes de envolvê-la em uma conversa. Não, eu não posso deixar Vossa Majestade me mimar assim. Se eu não me rebaixar um pouco mais. Neia se recompôs.
Todo mundo sabe que eu fui designada como seguidora de Vossa Majestade, então, por favor, não leve isso em consideração. Além disso, não há trabalho mais importante do que acompanhar Vossa Majestade. Bom ouvir isso, ainda assim, eu gostaria de oferecer-lhe alguma forma de recompensa. No passado, o rei feiticeiro havia mencionado o assunto de pagamento. Ela havia recusado, é claro, mas parece que ele estava abordando o assunto novamente. Neia imediatamente começou a pensar em como rejeitar sua oferta sem causar ofensa, mas o rei feiticeiro ainda não havia terminado. Eu sei que, pode não ser bom receber um presente do rei de outro país. Então, no mínimo, permita-me expressar verbalmente meus agradecimentos. Acredito tê-la incomodado de várias maneiras e espero continuar a estar sob seus cuidados. E então, o rei feiticeiro se curvou para ela. Um rei estava realmente se curvando para alguém como ela, que não era nada mais do que uma escudeira. Era natural que um rei carregasse o peso de sua nação sobre seus ombros. Desprezar um rei seria o mesmo que desprezar o país inteiro. A ideia de que um país vivia através de seu rei era uma noção muito comum. Em outras palavras, o fato de um rei estar se curvando era o mesmo que uma nação se curvando. É claro que não era impensável quando um rei fazia isso para alguém de alta posição. No entanto, Neia era pouco mais do que cidadã de outro país e francamente falando, não havia necessidade dele se desculpar com alguém do status social de Neia. Eu não posso acreditar. Sua Majestade é sábio e sagaz, e certamente ele deve saber o significado de se curvar. Mesmo assim, ele ainda se curvou para mim como uma pessoa comum, não. Não posso ficar convencida assim. Eu não tenho valor algum. Isso simplesmente mostra quão magnânimo o rei feiticeiro é, ele até trata uma plebeia educadamente. Ah, ele não deve. Por favor, não faça isso. Vossa Majestade. Por favor, levante a cabeça. Sim, era o que ela deveria ter dito antes de mais nada. O rei feiticeiro olhou para cima e Neia suspirou bem baixo. E sendo sincero, se mais alguém tivesse visto o que acontecerá agora, algo terrível teria acontecido. Vossa Majestade. Neia ajoelhou-se dentro dos limites apertados do piso da carruagem. Sua serva é de origem humilde, mas eu juro que até que o trabalho de Vossa Majestade esteja completo, vou ser leal e fielmente servirei a ti. Desde que um rei lhe dera sua deferência, era natural que ela devolvesse em igual moeda. Neia ignorou a voz em sua cabeça que dizia que ele não era o rei do reino sacro, e se curvou. Não, não. Levante sua cabeça, vejamos, você poderia se sentar e continuar o assunto anterior. Ainda não chegamos ao nosso destino, não é mesmo? Não, ainda não. Ela sentou-se na almofada e olhou para fora. Ontem passamos em segurança pelas ruínas do muro pela graça do poder de Vossa Majestade. Escolhemos uma rota que nos tornará mais difíceis de descobrir, por isso pode levar um pouco mais de tempo, mas acredito que chegaremos à nossa base amanhã ou no dia seguinte. Embora a dita base fosse apenas uma caverna. Mesmo? Bem, ainda temos algum tempo, não temos? Conte-me sobre aquele assunto de antes. Além disso, eu ainda não ouvi o porquê está focada em se tornar uma paladina. Dado o seu talento para o arco, certamente deve ter havido algum outro caminho que poderia ter tomado. Por que almejar ser uma paladina? Por uma questão de justiça? Ou talvez seja o orgulho de sua nação? Não. Quando ela estreitou os olhos, o que veio à mente foram suas experiências pessoais. Minha mãe era uma paladina. Ela era uma paladina que era habilidosa com a espada, completamente diferente de Neia. Entendo, então você ouviu algo de sua mãe, ou você a admirava? Ah, não. Minha mãe sempre dizia que eu não deveria ser uma paladina. E minha mãe não podia fazer o trabalho de ser mãe, mesmo ela sabendo lavar a roupa e costurar, ela era completamente incapaz de cozinhar e fazer coisas do tipo. Ela fazia tudo de forma desleixada, a carne assada estava sempre mal cozida, esse tipo de coisa. Portanto, era natural que seu pai fosse quem cozinhava em sua casa. Quando ela era jovem, ela até pensou que era o cotidiano para todas as famílias. É mesmo? Bem, ela não impediu a filha de se tornar uma paladina, então eu acho que ela ainda era uma boa mãe. Ah não. Quando eu disse à minha mãe que queria ser escudeira, ela pegou a espada e disse: "Vou deixar você se puder me derrotar", coisas do tipo. O único motivo de eu ter conseguido ser aprovada foi porque meu pai a bloqueou desesperadamente. Se eu tivesse lutado com ela normalmente, nunca conseguiria vencê-la. Essa foi a primeira vez que ela entendeu o significado de intenção assassina. Ah, bem, como direi isso, uma boa família, Sim. Às vezes os vizinhos frequentemente olhavam estranhamente para nós, eu acho que éramos uma boa família. Isso é realmente ótimo, então, por quê? O que lhe motiva a se tornar uma paladina? Você não pensou em seguir o caminho do seu pai? Seu pai era dono de casa. Não, meu pai também foi um soldado que serviu seu país.
Mas nunca pensei em seguir os passos de meu pai, e o porquê disso? Acho que é porque herdei esses olhos dele, então eu acabei me ressentindo por isso. Neia pressionou os dedos indicadores nos cantos dos olhos e os moveu em círculos. Quando ela era jovem, suas amigas costumavam dizer: "Por que tá me encarando? Está com raiva de mim?" E assim por diante, e ela frequentemente reclamava com o pai por isso. Depois disso, Neia foi castigada pela mãe, que a ouviu dizer isso. Pensar neles é bastante nostálgico, pensou Neia. Mas, acho que depois que me tornei escudeira, fiquei mais aberta. Em algum momento, comecei a pensar nisso como um presente do meu pai. Bem, creio que ainda poderia conseguir sem esses olhos estranhos. Como estão seus pais agora? Meu pai lutou contra o exército de Jaldabaoth na muralha e morreu. Perdi contato com minha mãe e não sei o que aconteceu com ela, mas acho que ela deve ter morrido durante a defesa da cidade. Afinal, ela era do tipo que teria lutado até o amargo fim. Parece que eu perguntei sobre um assunto doloroso. O rei feiticeiro curvou-se para ela mais uma vez. Como esta foi a segunda vez, o impacto não foi tão grande. No entanto, foi o suficiente para fazer Neia se sentir ansiosa. Por favor, levante a cabeça. Como o senhor pôde se curvar a alguém como eu? Inquestionavelmente indaguei sobre seus parentes mortos. Embora não soubesse disso antes, agora que conheço os fatos, um pedido de desculpas é algo justo. O rei feiticeiro inclinou a cabeça depois que ele a levantou. Não, isso não está certo, é assim que deve ser entre iguais. Um rei não é igual a um cidadão de outro país. Além disso, somos nós que solicitamos sua ajuda. Bem, essas exceções estão em todo lugar. Se alguém ver Vossa Majestade se curvar para mim, a eles podem desprezá-lo, Vossa Majestade, pois sou apenas uma escudeira. Entendi, você tem razão. É assim que os reis são. Essas coisas são complicadas, o rei feiticeiro resmungou. Ele deve ter dito que era difícil se misturar com pessoas de outras nações, mesmo que ele quisesse mostrar sua sinceridade, provavelmente foi isso. Sim. Embora isso não possa começar a contar como um pedido de desculpas, vou emprestar isso para você, senhorita Baraja. O rei feiticeiro rapidamente enfiou a mão no manto e retirou um arco. Era maior do que o que poderia estar escondido dentro de suas vestes. Neia piscou várias vezes, mas a realidade se recusou a mudar. Esta é uma arma mágica. Use-a para me proteger. Elementos do arco eram feitos com partes de animais, mas não parecia cru ou ensanguentado. Em vez disso, ela sentiu um ar de santidade em torno dele. Ela poderia dizer de relance. Em outras palavras, esse arco era uma obra-prima que precisava ser descrita com a palavra super. Este é o Ultimate Shooting Star Super, feito com a antiga arte do ofício rúnico. Por várias razões, eu estava o carregando para emprestar para outra pessoa. Normalmente haveriam runas esculpidas aqui, mas você não pode vê-las agora por causa do desgaste de uso. O que acha? Neia usou toda a sua força para reprimir o desejo de gritar. Normalmente, ela deveria recusar. Isso era muito provável que fosse um tesouro nacional do reino feiticeiro. No entanto, alguém emprestaria tal tesouro a um seguidor de outro país? Talvez só a aparência seja incrível, até parece. Isto é definitivamente uma arma muito poderosa. O que acha? Não vai aceitar isso. Seu trabalho é me fazer companhia e me proteger, não é? Nesse caso, seria bom equipá-la com uma boa arma. Estou errado. NGH. Ele estava certo. Neia sentiu a cabeça girando devido à tontura. Minhas desculpas. É porque parece muito chamativo. Nesse caso, tenho algo mais discreto, o Great Bow Special, que também é um produto do ofício rúnico. Dizendo isso, ele enfiou a mão no roupão novamente. Por favor, não se incomode. Estou mais do que satisfeita com este. Por favor, permita-me recusar educadamente. As palavras de Neia saíram como um grito triste quando implorou ao rei feiticeiro que parasse de produzir mais armas. Se ele pegasse outra arma na frente dela, Neia não achava que seria capaz de manter seus sentidos, e emprestar a ela provavelmente implicaria que ela tivesse que passar o dia inteiro cuidando dela. Vossa Majestade, eu humildemente aceito este Ultimate Shooting Star Super que o senhor me deu. Ela pegou o arco com as mãos trêmulas. Devido a seus acessórios e decorações, parecia muito pesado, mas parecia surpreendentemente leve na mão. No momento em que ela segurou, sentiu o corpo se fortalecer, como se o poder estivesse fluindo para dentro dela, ou isso era apenas devido à leveza chocante do arco. Isso é ruim. Eu queria me tranquilizar com o pensamento de que isso não era nada mais do que um item mágico de aparência extravagante. Isso definitivamente pode causar problemas. Pelo que sei, isso pode ser melhor que a espada sagrada, espere um minuto. Não, certamente não pode. O que achou? Para mim, não é algo de se orgulhar, sabe?
Se gostar de alguma outra, se você quiser uma arma melhor, por favor me avise. Era uma situação ruim. Se esse tipo de coisa continuasse, se ela continuasse ouvindo sobre isso, as coisas ficariam extremamente ruins. Ela não podia começar a imaginar o que aconteceria se uma escudeira acabasse com equipamentos melhores do que a pessoa no topo do poder militar no Reino Sacro. Muito obrigada, Vossa Majestade. Estou muito grata pelo senhor ter passado tanto tempo considerando alguém como eu. Deixar que outra pessoa segurasse isso seria muito perigoso, então Neia agarrou-se a ele com força. Ela sorriu para o rei feiticeiro enquanto assentia. Mesmo com um sorriso um pouco seco, ela conseguiu esconder habilmente seus pensamentos. Se os outros a virem com isso, diga-lhes que eu emprestei a você. Não posso deixar que eles vejam isso. Se possível, eu prefiro enrolar com um pano ou algo assim, mas eu não posso fazer isso com uma arma que Sua Majestade me emprestou para protegê-lo. Ah, espere, minha cabeça está começando a doer. Então, algo como isso não é nada para se orgulhar. Os padrões de Sua Majestade são muito altos. Eu vou ter que pagar de volta se eu danificar este arco. Eu? Ah, minha barriga dói. Eu queria não ter que pensar nesse arco. Grar. Neia pensou em um tópico maravilhoso que ainda não havia mencionado. Vossa Majestade. Eu vi aquelas enormes e grandiosas estátuas à sua imagem no país de Vossa Majestade. Oh! Ele respondeu com uma voz calma que era tremendamente diferente da que ele havia usado até então. Neia ficou desconfortável se ela cometer algum tipo de erro. Ele havia nomeado seu país análogo ao nome. Assim, Neia imaginou que o rei feiticeiro estava ansioso para se mostrar, o que provavelmente foi o motivo que o levou a construir aquelas enormes estátuas de si mesmo para proclamar seu poder àqueles que o rodeavam. Eu não o elogiei o suficiente. Essas estátuas não apenas mostraram a grandeza de Sua Majestade, mas também demonstraram seu poder. Nós não temos nenhuma estátua assim no Reino Sacro. Isso definitivamente não era mentira. Não obstante o tamanho, seriam necessárias técnicas de engenharia que tivessem sido refinadas até uma arte para produzir um produto semelhante. Havia uma estátua de tamanho semelhante de um Sea Dragon em um lugar chamado Farol do Cabo, mas era mais rudimentar, e parecia bastante patética depois de ter sido desgastada pelas intempéries. Meus subordinados costumam dizer isso. Ah, quer dizer que? Ele ouviu elogios como esse de seus subordinados, então isso é de se esperar, é isso que ele quer dizer. Meus subordinados agora estão planejando levantar estátuas como estas em vários lugares de minha nação. Entendo. De fato, seria uma boa maneira de declarar a glória de Vossa Majestade. O rei feiticeiro olhou para Neia no que pareceu um sentimento de surpresa. Ainda assim, sinto que colocar minhas estátuas dentro do meu país é um pouco, como devo dizer. Mesmo assim, meus subordinados construíram estátuas minhas com mais de 100 metros de altura no meio da cidade para me mostrar ao mundo. Acho que eles se empolgaram com o conceito de maior é melhor. Mas por que isso? O rei feiticeiro tossiu para limpar a garganta, e foi aí que surgiu uma questão na mente de Neia. Um morto-vivo ainda tinha garganta para limpar. No entanto, o rei feiticeiro estava falando quando essa pergunta ecoou em sua cabeça, e ela não pôde interrompê-lo. A grandeza de um rei não pode ser expressada através de objetos materiais. Ah! Neia ficou chocada, mas isso era de se esperar. Neia não só havia esquecido que o rei feiticeiro estava morto, mas também nutria sentimentos de genuíno respeito por ele. Este homem é verdadeiramente um rei. De repente, de canto de olho, ela viu o rei feiticeiro cerrando o punho. É claro que declarar minha grandeza ao mundo, permitindo que meu povo viva sem impedimentos, é uma questão diferente. Mas mostrá-lo com estátuas de mim mesmo é... enfim. Desejo ser conhecido pela paz do meu governo. É como o senhor diz. Neia engoliu em seco e depois fez uma pergunta. Vossa Majestade é um dos mortos-vivos, mas por que passa tanto tempo pensando nas pessoas? Neia não achava que a compaixão do rei feiticeiro pelas massas fosse uma atuação. Ela até começou a se perguntar se ele era de fato um morto-vivo. Eu não passei muito tempo pensando nisso. Mas fazer isso deve ser um bom caminho a seguir, não? Neia ficou chocada. Todos os reis eram pessoas tão incríveis assim? Poderia a rainha sagrada e os nobres governarem as pessoas com esses pensamentos em seus corações? Ou foi porque ele era morto-vivo? Ele tinha essa perspectiva justamente por ser alheio à vida. Neia não pôde responder a essa pergunta. Além disso, se realmente tivesse 100 metros de altura, haveria reclamações sobre eu impedi-los de receber luz solar suficiente e assim por diante. O rei feiticeiro seguiu com o que soou como uma piada, que só serviu para perfurar a humildade deste incrível monarca no coração de Neia mais uma vez. Este homem era verdadeiramente o rei entre os reis.